Queridos, graça e paz, boa noite. Quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra em João, no capítulo 14, versículo 16, que diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Todos nós, queridos, somos impulsionados a começar algum projeto, a executar alguma coisa nas nossas vidas. O problema não é sonharmos e começarmos. Talvez o grande problema de muitos seja continuar nesse projeto. Não só continuar, mas chegar ao fim deste projeto. É a realização, é a concretização desse projeto. Mas a Bíblia, amados, nos diz nesse texto, João no capítulo 14, que há uma grande probabilidade de nós, aqueles que tivemos uma experiência com o Filho de Deus, continuarmos firmes e constantes no propósito dele e também no nosso. Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer, a partir do versículo 2, que nós devemos olhar para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o autor, ele inicia em nossas vidas. E ele é o consumador, ele é o final da nossa fé, da nossa vida cristã. Nesse texto, João está dizendo que o Espírito Santo de Deus, como promessa de Jesus, estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, queridos, eu quero meditar nessa noite sobre a temática para as nossas vidas. Segure um pouco mais. Você iniciou uma vida cristã? Você iniciou percorrendo um caminho o qual você escolheu também para a sua vida. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós entendemos e aceitamos que Jesus Cristo seria o nosso caminho, a nossa verdade e seria a nossa vida. Portanto, ele nos assegura, no texto que João diz, que o Espírito Santo de Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não se apartaria de nós. Ele é o penhor da nossa salvação. Ele é o selo da nossa salvação. Efésios 1:13 vai dizer isso, que nós o recebemos quando ouvimos a pregação de Jesus Cristo e tendo nele crido. Nós não estamos sós, nós não ficamos órfãos. Jesus foi ascendido aos céus, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo, para em nós nos fortalecer, nos ensinar a orar, nos ensinar a caminhar, nos dá sabedoria, nos dá consolo e nos dá a vitória. Somos em Cristo transformados, mas no Espírito Santo consolados, fortificados. E nós precisamos então continuar um pouco mais. Queridos, tem duas coisas que me chamam a atenção, e nessa noite principalmente, quando alguém começa um caminho, a trilhar um caminho. E aqui duas coisas me chamaram a atenção que são verdadeiras em nós. São obstáculos que surgem durante a nossa caminhada, a nossa trajetória. E muitas vezes são dificuldades intransponíveis, mas nós precisamos passar por elas. Nós precisamos entender que através das nossas lutas e dos nossos obstáculos, nós seremos mais do que vencedores. Nenhum soldado volta da guerra vitorioso, se já está dizendo não ter passado pela batalha. Nenhum atleta recebe a sua coroa, o seu galardão, a sua recompensa, se não travar uma grande luta com os obstáculos e desafios que vêm pela frente. Ou seja,
Ele tem que correr, correr e correr para chegar até o final. Na vida cristã não é diferente. E é sobre isso que nós queremos trazer nessa noite. Trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E a primeira coisa que me chamou a atenção nessa temática, queridos, são duas coisas que nós muitas vezes paramos e refletimos e começamos a indagar e às vezes algumas palavras e frases soam da nossa garganta. E eu pensando aqui nessa noite, sabe quando nós estamos percorrendo, quando nós iniciamos um projeto de vida, e nós que iniciamos um projeto de vida cristã, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, não olhando nem para a esquerda nem para a direita, mas em meio a esse caminho, a essa luta, essa dificuldade, coisas ou pessoas surgem, obstáculos nas nossas frentes querendo nos fazer parar. Não só parar, mas nos destruir, nos lançar ao chão. Ou quem sabe desistir e voltar à estaca zero do nosso sonho, dos nossos objetivos. E o nosso sonho, nosso objetivo é caminhar a vida cristã até chegarmos aos céus. Mas talvez você tenha dito essa frase, e é a frase que eu quero chamar a atenção. Estou a ponto de explodir. Você deve ter já falado essa frase, já ter dito essa frase. Às vezes você talvez já ouviu essa frase. Então, quando você está em um projeto, você está em um caminho e percorrendo, todo sonhador, todo feliz, todo contente, e de repente situações acontecem, coisas acontecem, pessoas surgem que querem desanimar, lhe frustrar, lhe tirar do sério, incomodar a sua vida espiritual, a sua santidade, a sua comunhão, a sua intimidade, a sua perseverança com Deus. E aí você diz isto, ou alguém já estão me tirando do sério. Queridos, quando alguém que diz estou a ponto de explodir, é quando o limite do controle já está extrapolado. Talvez você tenha persistido, lutado, para que o controle da sua vida seja satisfatório a você. Mas a situação está se agravando de uma forma que parece que não tem mais controle. Você não está mais permitindo que haja um controle na sua vida e você está realmente a ponto de explodir e, quem sabe, fazer algo que não deveria fazer, algo que a Bíblia condena, que a Bíblia não comunga, e você ou eu estejamos ao ponto de explodir. Esse é o ponto que traz a perda do limite do controle. Mas eu quero dizer a você nessa noite, ainda não é hora de explodir. Segure um pouco mais. Respire fundo. Ore. Busque ao Senhor. E o Espírito Santo que está em nós, como diz lá em João 14:16, Ele estará nos ajudando a termos o controle necessário da situação. Queridos, quando alguém diz estou a ponto de explodir, é porque a perda da percepção, da sensatez, da razoabilidade, do raciocínio lógico, já não mais está sendo direcionada, não está sendo mais vivenciada. Há uma insensatez, um desequilíbrio racional, lógico. Tenha cuidado com isso. Porque quando a gente chega a esse ponto de dizer estou a ponto de explodir, é porque a emoção está tomando conta demais, está tomando conta das nossas vidas e ela pode ser perigosa. Porque a sensatez, o raciocínio, a razão, a lógica, quando fala de razão,
é a razão, ter uma justiça a seu favor. Segure um pouco mais. O Espírito Santo estará dando essa sensatez a você e a mim. Quando eu digo estou a ponto de explodir, é quase a hora de cometer aquilo que nós não gostaríamos de cometer, de fazer e de executar. O apóstolo Paulo diz: tem coisas que eu quero fazer e termino não fazendo. Tem coisas que eu não quero fazer e termino fazendo. Provavelmente Paulo chega a esse momento de uma explosão da carne, ou seja, da investida da carne a qual nós estamos sujeitos. O Espírito Santo tem que ser esse controle em nossas vidas. Por isso que Jesus ele disse que não nos deixaria sozinhos. Ele nos daria o seu Espírito Santo, para que ele não nos permitisse explodirmos, mas termos esse controle. Queridos, ai de nós sem o Espírito Santo de Deus. Ai de você sem o Espírito Santo de Deus. É impossível qualquer pessoa, é impossível alguém ser controlado por si só, pelas suas razões e pelas suas emoções. É impossível alguém dizer que tem um controle próprio sem o Espírito Santo. Por isso que em Gálatas, quando a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito Santo, e uma das características do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Queridos, respira, ora, busca a palavra, cante louvores ao Senhor. Por isso, a nossa temática é esta: segure um pouco mais. Olha o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 10, versículo 13. Muito interessante esse texto. Quando você provavelmente já disse que está a ponto de explodir por alguma coisa ou alguém, por uma situação dificultosa, difícil na sua vida, e você olha para os lados e acha que não tem mais solução. Você procura pessoas e as pessoas são insuficientes, incapazes de estender a mão. Ou se elas estendem, mas elas são incapazes de suportar o seu peso. Só o Espírito Santo, que está em você, que está em nós, é capaz de nos suportar a nós mesmos. Queridos, portanto, olha que o apóstolo Paulo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu não sei o que você está passando, porque, queridos, por mais que a gente tenha a certeza de que Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e de que o Espírito Santo é o nosso consolador, está em nós. Ele foi nos dado como presente de Deus. Ele é o penhor, Ele é o Senhor. Ele é o presente de Deus para as nossas vidas. Mas mesmo assim, um homem cheio do Espírito Santo como o apóstolo Paulo e outros homens de Deus no Novo Testamento, mas todos eles estavam sujeitos às investidas estranhas, exteriores e as interiores também. O apóstolo Paulo, ele teve investida contra assaltantes, malfeitores, próprios irmãos patrícios que vieram contra ele, pessoas da própria igreja que lutaram contra ele. Então o apóstolo Paulo foi esse homem que não esteve ausente das lutas, das dificuldades, mas em nenhum momento ele explodiu. No final do seu ministério, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Ele soube esperar um pouco mais. Espere um pouco mais. Até quando? Espere um pouco mais. A cada dia, espere um pouco mais. A cada hora, espere um pouco mais. A cada minuto, espere um pouco mais. A cada segundo, espere um pouco mais. Porque o escape de Deus vem sobre a tua vida. Ele não te desamparará. Ele não te deixará só. Ele disse: estarei convosco todos os dias.
E quando fala todos os dias, são 24 horas o Senhor conosco. O apóstolo Paulo então dizendo que não há nenhuma carga, não há nenhuma tentação, nenhuma investida que Deus permite, não é que Deus traga, mas que Deus permite que venha sobre nós, a qual nós não possamos suportar. Suporte. Espere um pouco mais e Deus estará sempre com você. Segure um pouco mais e Deus continuará com você. Tem uma outra frase que me chama a atenção, além de estou a ponto de explodir, estou a ponto de desistir. Diante de tantas coisas que surgem, de tantas dificuldades que surgem, você talvez não tenha dito estou a ponto de explodir. Você é mais equilibrado. Mas provavelmente você já esteja a ponto de desistir dos seus sonhos, da sua trajetória de vida cristã. Não é isso que o inimigo quer. Não é isso que Deus quer. Deus e o Espírito Santo querem que você continue. Jesus, quando disse que daria o seu Espírito Santo, derramaria o seu Espírito Santo, é para que você não desistisse. Para que você não pudesse olhar para os lados, nem para trás. Mas que você olhasse sempre para Ele, porque Ele seria e será o autor e consumador da sua fé. Segure um pouco mais. Não desista dos seus sonhos, da caminhada. Daquele dia que o Senhor falou ao teu coração, o Espírito Santo o convenceu do pecado, da justiça e do juízo e disse: ei, você, João, José, Maria, Antônia, vocês agora estarão comigo, receberão meu Espírito Santo e eu vos farei caminhar no meu caminho e eu vos levarei um dia para a mansão celestial. Você acha que o inimigo ficou satisfeito com isso? Você acha que o inimigo não vai usar situações de pessoas para lhe tirar do caminho? Ah, ele vai sim. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus, eu vos dou a vida eterna. Disse Jesus, nesse mesmo versículo 10 de João 10, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Continue no caminho do Senhor e abundantemente Ele vos abençoará com toda essa sorte de bênçãos. Portanto, segure um pouco mais. Queridos, quando alguém chega a dizer que está a ponto a desistir, olha que 1 Coríntios 10:31 vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer, faça para a glória de Deus. Quando nós introduzimos em nossa mente, em nosso coração, glorificar a Deus acima de tudo e glorificar a Deus acima de qualquer situação ou dificuldade ou luta, teremos uma facilidade de continuar sem que essa frase paire na nossa mente e no nosso coração. Estou a ponto de desistir. Não, mas será sempre alguém resiliente, que mesmo que as lutas, as tempestades, as dificuldades, as traições, as decepções possam surgir. Jesus, ele foi negado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Judas traiu Jesus. A multidão que Jesus alimentou, sustentou, no final de tudo, Jesus ali na cruz, ele poderia ter dito: eu só vou morrer nessa cruz se eu olhar para cada pessoa que eu salvei, que eu curei, que eu ressuscitei, que eu alimentei. Mas Jesus olhou, sim, provavelmente tinha muitas pessoas ali que ele fez aquilo. Que ingratidão! Mas ele não desistiu. Ele não disse assim: estou a ponto de desistir. Jamais passou no coração e na mente do Senhor. Mas a vontade de continuar foi tão grande que ele chegou a se deixar levar pela cruz e para a cruz para ali morrer. Ele se fez maldito por nós. Ele se fez morrer por nós. Ele poderia sair dali. Ele poderia dizer basta, mas ele continuou. Segure um pouco mais. Queridos, quando penso nesse segure um pouco mais, eu quero aqui 3 coisas dizer rapidinho.
Alguém, quando diz isso, é porque provavelmente o jugo que ele está carregando ou aquilo que ele está fazendo já não é mais relevante. Então ele diz: vou desistir. O que você está fazendo, para onde você vai é relevante. Você está fazendo a vontade do Senhor. E para onde você vai, para os céus, é muito relevante. Segure um pouco mais. 1 Coríntios 10, 13 foi o texto que nós lemos. Ele diz: se quer comais ou bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tem uma outra coisa que quando alguém provavelmente diz que estou a ponto de desistir, é quando o jugo que o move já não é mais suficiente. Ou quando ele diz: já não é mais suficiente em mim aquele que me move. Aquele que está em nós, queridos, ele é maior do que o que está no mundo. Olha o que diz 1 João 4, parte B. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João está dizendo, queridos, que aquele que estava nele, o Espírito Santo, era maior do que aqueles falsos profetas que estavam ali, do que os homens maus que estavam ali, do que as coisas que estavam vindo sobre eles. Aquele que estava nele era muito maior do que as coisas. Aquele que estava nele era muito maior do que Satanás e diabo e todo o inferno. Aquele que está em nós é poderoso para nos fazer caminhar. Segure um pouco mais. Tem uma outra coisa que provavelmente alguém, quando diz que está a ponto a desistir, é porque julga que a batalha ou a perda de uma batalha é o fim da guerra. Não. A perda de uma batalha às vezes não é o fim da guerra. Nós precisamos entender que podemos até perder uma batalha, mas não a guerra. Porque o Senhor é um Deus de guerra. Quando Ele nos mandou caminhar, seguir, Ele sabia que nós iríamos travar muitas batalhas nessa guerra. Você pode ter perdido algumas batalhas, mas você não perdeu a guerra. Porque o Senhor está conosco. Ele é o nosso general de guerra. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Tiago 1,12 para encerrarmos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago está dizendo que o soldado, quando vai para a guerra, que ele trava a sua batalha, e quando ele volta vitorioso. E bem-aventurado e feliz é o homem que ele passa pelas lutas. Feliz é o corredor, é o atleta que se prepara. E no percurso, muitas dificuldades surgirão no percurso. Mas quando ele chegar lá, ele receberá o seu galardão, a sua coroa. E Deus tem prometido. Portanto, eu quero dizer a você, segure um pouco mais, porque o que Deus tem preparado para ti é muito maior daquilo que você possa imaginar. Em Hebreus 11, 6, queridos, para concluir, vai dizer: sem fé é impossível agradar ao Senhor. Se alguém quer realmente chegar ao final da sua caminhada, do seu sonho, tem que ser com fé. Porque sem fé é impossível agradar ao Senhor. Segure um pouco mais e você verá a glória de Deus. Feche os seus olhos. Quero dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Dai-nos, Senhor, o restante dessa semana, uma semana ricamente abençoada na tua presença, e que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, nos livrando e guardando de todo o mal. Um cheiro grande, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.